Glória a Deus, boa noite. Não, peraí. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Ai, que isso, pelo amor de Deus, aqui, gente. Ué, o que aconteceu? Tô travado aqui. O que aconteceu? Pera aí, gente. Minha live travou. Ah, saiu. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Penúltimo dia aí da nossa série de lives, temporada 1. Preço do altar, vai ser tremendo. Deus tem falado grandemente com a gente aqui nesses dias. E eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo tocadas, amém? Ai, meu Deus, meu Deus. Amém? Já vai compartilhando essa live, que eu também tô compartilhando aqui com geral. Então já vai compartilhando a live, vai mandando pros seus amigos, vai mandando pra quem precisa ouvir isso aqui. Se você não tá assistindo ao vivo, você está assistindo depois, pode compartilhar essa live também, porque vai ser tremendo. Deus vai falar muito aos nossos corações aqui hoje. Boa noite, Lu. Boa noite, Lavínia. Boa noite, Dona Horta. Boa noite aí pra vocês, tá? Quero mostrar pra vocês aqui, gente, uma coisa que eu ganhei ontem e eu tô apaixonado. Ó, essa Bíblia que eu ganhei ontem, ó. Bíblia do Homem. Eu ganhei na Devex Santo André ontem. Achei maravilhoso. E foi muito de Deus eu ter ganhado essa Bíblia, porque eu tava pensando já. Falei, gente, minha Bíblia tá tão velhinha, tadinha. Preciso comprar uma nova. E o Espírito Santo foi e me deu de presente. Glória a Deus. Boa noite, Amanda. Vamos ver quem tá aqui. Boa noite, Amanda. Tiago tá aí. Tiago. Beleza, Tiago. Vou chamar você. Ver se você consegue aceitar. Ai, Jesus, peraí. Calma aí, Tiago. Deixa eu... Peraí, aqui se eu consigo te chamar. Gente, hoje eu levei um tombo na escola que foi muito triste. E Boa aí, mano, noite. tudo bom? Glória a Deus. Tá me Tá me ouvindo ouvindo bem? bem? Eu tô. Eu tô, só dando um pouquinho de atraso. Meu fone é Bluetooth e aí tá dando um pouquinho de atraso. Não, relaxa. É, eu só ver se vai entrar mais alguém. Aí, quando for umas 10, a gente já começa, tá bom? Fechou. E como foi as outras? Eu não consegui participar. Foi legal? Pensam assim. O Espírito Santo conseguiu ligar uma live na outra, sabe? As respostas de cada participante foi uma se ligando à outra. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Está sendo uma benção, graças a Deus. É, se tiver alguma coisa que conecta, com certeza foi de Deus, porque eu não vi nenhuma, assim. É o horário que eu tô no trabalho, então. Mas tem sido abençoado demais. Tá ficando salvo aí depois. Quem não conseguiu também Fechou. assistir as 3 lives, tá salvo aí, só. Depois dá uma pensada lá no meu perfil, que tá tudo salvo. Boa. Boa noite, Isa. Boa noite, Marcele. Boa noite, Raíssa. Sejam Ah, bem-vindos. Marcelo. Se alguém aqui que eu não tô dando boa noite, gente, não é culpa minha, é culpa do Instagram, tá? A mesma coisa de acenar. O meu Instagram tá um pouco atrasado, eu não tô conseguindo acenar pra todo mundo. Boa noite, Dilene. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Tudo tranquilo por aí, Thiago? Tá de boa, tá tranquilo. Só rotina meio corrida, faculdade e o estágio, né? Mas eu tô me acostumando ainda com essa nova rotina. Mas de resto tá tranquilo. Eu não sabia que você fazia live há bastante tempo. Você faz tempo ou começou há pouco? Olha, eu faço desde o ano passado. Hum, legal.
Bacana. Os comentários estão abertos. Sério? Deixa eu ver. O que que Peraí, foi? eu vou ter que os comentários ativar de novo. Ativei. Vou ativar. Vamos ver. Fala pra mim aí. Quem que mandou pergunta mesmo? A Estelle, vê se voltou. Se voltou o comentário. Então, eu comecei a fazer as lives ano passado porque o Espírito Santo estava falando muito no meu coração sobre ansiedade. E aí estava tendo um estudo na igreja de ai, relacionado à ansiedade. É o tema do livro do Max Lucado. E, e aí eu decidi fazer uma série de vídeos no YouTube. Tanto que a série tá Legal. lá, né, tal. E aí eu convidei duas pessoas para participarem comigo e seria um talk show, então seria gravado assim juntamente junto comigo, as pessoas. E a pandemia apertou e aí eu falei assim, então eu vou começar a fazer live, né? Acho que no Instagram seria mais fácil de fazer. E aí eu fiz a live com eles e deu um bom resultado. Depois aí começou a vir outros temas, a galera começou a mandar, e aí eu comecei a fazer. E desde o ano passado que eu faço. Nossa, que bacana. Achei muito legal esse negócio. Assim, às vezes a gente tem vontade, né? O pessoal que tá assistindo tem algum bloqueio, sabe? Não faz. Eu acho Sim. interessante, por exemplo, você fez com as condições que você tinha, sabe? Você não esperou ter, nossa, uma super produção, ou já ter todo um acompanhamento do seu Insta, você fez com as ferramentas que você tinha. E eu até falo para meus amigos, sabe? Tipo, eu queria que pessoas assim, tipo, como você, que simplesmente faz com o que tem, certeza que vai chegar longe dessas que são perfeccionistas, mas como eu, assim, sabe? Eu sempre fico esperando, não, o momento perfeito, a ferramenta perfeita. E não é assim, sabe, que funciona. Sim. Ai, tanto que tadinha, a primeira live, gente, foi gravado, tá? O áudio tá ótimo, mas a imagem tá decadente. É, acontece. Vai melhorando. Sim, graças a Deus melhorou. Eu tava mostrando aqui que ontem eu tava falando com o Espírito Santo, né? Eu falei, nossa, Espírito Santo, eu preciso de uma Bíblia nova, porque a minha, tadinha, tá velhinha já. Aí eu ganhei uma Bíblia de presente, ó. Que linda. Nossa, que da hora. Mó Muito. gostoso, né? Você se sente assim que tá sendo ouvido. Sim, sim. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E eu ganhei numa igreja que eu fui ontem. Tava tendo um culto, a Devec Santo André. Eu fui. E aí eu ganhei lá a Bíblia. Fiquei, cara, muito demais isso aí. Que da hora. Deixa eu ver se já dá pra gente começar aqui. Não, 10 e 8. Já. Dá. Tiago, você pode começar orando? Oi? Quer que eu comece olhando? Sim. Fechou. Vamos então orar. Senhor Deus, Pai querido, nos colocamos aqui, Senhor, numa condição de servos do Senhor, de filhos amados, que tudo que há de em nós, Pai querido, de pecado, tudo que há em nós de vaidade, de ego, que venha ser retirado nesse momento, que possamos nos esvaziar, para que a Sua boa palavra possa fluir de uma forma viva e eficaz e natural, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu oro para que o Senhor fale tudo aquilo que o Senhor quer falar. Nós queremos ser simplesmente ferramentas, intermediadores, não queremos atrapalhar a Tua presença aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que esse papo seja leve, que seja divertido, que nós possamos falar tudo aquilo que o Senhor desejou e planejou por nós, Pai. Que cada pessoa nessa live aqui seja impactada e abençoada, não por nós, mas pelo poder da Tua palavra, Pai. E que nós possamos cada dia mais crescer de glória em glória. Por isso que nós te pedimos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Agradecemos pela vida e pela vida eterna, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí, galera que tá entrando. Muito boa noite para vocês. Fiquem à vontade.
E Ó, o Vitinho. Salve, Vitinho. Marcelo, não sei se ela tá aí, mas era uma amiga minha da faculdade, cara. Eu fiquei bem feliz de ela aparecer assim do nada. deixa eu Mas ver não se sei se ela ela tá aí ainda. tá aqui, Marcele, É, tá aqui. aí sim. Então, um beijo, Marcelo. Eu, eu conheci o Vitor, pra quem não me conhece, primeiramente, né? Eu sou o Nicolas, eu tenho 15 anos. Ah, só não consigo comentar. Ela falou que tá aqui, mas ela não tá conseguindo comentar. Que estranho, né? Engraçado, pra mim, aparece. Então, a galera tá comentando aqui. Mas você pode ir mandando na caixinha de perguntas que eu vou lendo aqui, conforme for, tá bom? Ah, o Felipe. E aí, Fê? De boa? Felipe é da IBC também. Sejam Amigão. bem-vindos. E quem não me conhece, eu sou o Nicolas, tenho 15 anos. Deus tem me usado aqui para lives com temas diferentes, com pessoas diferentes. E Deus tem sido muito exaltado aqui. E ele foi muito bom comigo porque durante, desde que eu comecei a fazer as lives, eu consegui trocar de celular, consegui alcançar um público maior, cresci em quantidade de seguidores, então Deus tem me honrado muito, graças a Deus. Mas não é para minha honra, não é para minha glória, mas é para honra dele, glória dele, porque se ele não tivesse me dado ousadia, eu não tava aqui, então, né? Não se baseia em mim, se baseia em tudo que ele faz, né? E, e para isso eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? E o que é esse altar que eu coloquei a temática principal, né? Como eu estava falando ontem. Quando a gente menciona altar, as pessoas pensam em púlpito, né? Um lugar alto, um lugar onde você recebe honra, um lugar onde você vai cantar, onde você vai pregar. Mas quando você vai ver, é, quando a Bíblia menciona altar, ela não menciona com honra a você, ela não menciona alguma pessoa em cima dela cantando ou pregando, mas ela menciona um lugar onde você sacrificava um cordeiro, um animal, e para que Deus recebesse a sua oferta, era um lugar onde você se dava, você doava, você sacrificava. E, e o altar ele não é para que nós recebemos honra, mas para que Deus seja exaltado, né? E aí, eu queria te perguntar, Thiago, você que eu vejo aí uma pessoa que busca Deus intensamente, né? Você já teve que abrir mão de uma proposta, um ideal, vontade, para priorizar realmente o altar? Mano, é engraçado. Essa pergunta é muito boa mesmo. O tema, na verdade, é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente está recebendo o evangelho na qual você não renuncia a nada. Você só recebe. E é um evangelho de engano, sabe? É um evangelho que não é verdadeiro, que simplesmente não se sustenta. E aí a pergunta foi se eu tive que renunciar a alguma coisa para realmente estar com Deus e tudo. A verdade é que eu tive que renunciar a todo o meu estilo de vida. Aproveitar e ser vulnerável nessa live, porque eu acho que quando a gente mostra nossa fraqueza, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, meu estilo de vida não é o estilo de vida que eu tenho hoje. As pessoas olham e acham que eu sempre fui assim, talvez, né? Porque eu tenho muita certeza que é isso que eu quero, sabe? Ter uma vida com Deus. Agora, mas o meu estilo de vida era ir para festas, era ficar com garotas, era tipo, eu cheguei a usar maconha também. Isso foi um estilo de vida, era algo que eu fazia recorrente e eu assumi esse papel, assumi essa personalidade e achava isso divertido. Só que Deus me encontrou, sabe, de uma forma sobrenatural, ele apareceu de uma forma sobrenatural na minha vida e começou os questionamentos. Então, perguntas começaram a aparecer para Deus. Por exemplo, Deus, eu quero você, mas eu tenho que parar de ficar com essa pessoa? Deus, eu quero você, mas eu preciso parar de frequentar esse lugar?
Deus, eu quero você, mas eu preciso parar de escutar esse tipo de música. E a resposta para cada uma dessas perguntas foi: você precisa largar tudo e viver uma nova vida. E, e eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto depois, mas eu queria um pouco passar sobre isso aqui. As pessoas se assustam quando o evangelho é passado com o preço, o sacrifício, o altar. Mas eu só queria trazer para as pessoas que as pessoas só pagam o preço pelo evangelho porque a recompensa é maior. Porque não faz sentido. Não faz sentido você largar tudo por algo que não te dá retorno algum, não te dá prazer, não te dá recompensa. Naquele momento ali, eu só larguei tudo aquilo que eu tinha porque tudo aquilo parecia como lixo perto do que Deus me apresentava. É como Paulo diz: eu considero tudo como perda, considero como esterco aquilo que eu tinha, comparado à sublimidade do conhecimento de Jesus. Então é nisso que aconteceu comigo. Eu me deparei com algo superior. Eu vi Jesus e eu tive vontade de ver mais. Eu tive uma experiência e tive vontade de ter mais. Eu tive vontade de viver aquilo que, cara, eu olhava para mim, para o olho dos cristãos e eu via paz, eu via alegria verdadeira, sem precisar de tudo aquilo que eu precisava. Eu falei, não, eu preciso disso. Então, a pergunta foi se eu precisei largar alguma coisa. A verdade é que eu tive que largar todo o meu estilo de vida para viver uma vida completamente nova. Uau, muito impressionante isso que você falou, né? Porque hoje, na sociedade em que a gente vive, né, as pessoas não querem ter que mudar um estilo de vida, ter que dar uma vontade própria para, né, seguir os padrões que a Bíblia impõe. Então, elas estão vivendo a vida da maneira que querem dentro da igreja e, né, achando que está certo, mas tem uma renúncia, né? E aí você falou que você perguntou para Deus o que você tinha que fazer, se você tinha que largar isso. E isso é muito importante, porque em qual momento você perguntou isso para Deus? Quando eu comecei a sentir que eu queria viver aquilo com ele, eu queria viver mais com ele, eu queria viver um relacionamento. Eu realmente queria, sinceramente, de coração, voltar para Cristo. Uhum. E aí eu comecei a perguntar. Algumas coisas foram mais fáceis, porque algumas coisas eu senti vontade de largar. Por exemplo, algumas músicas. Eu falei, isso daqui não faz mais sentido para mim, isso aqui tá me poluindo. Então eu largo. Foi fácil. Mas, por exemplo, a questão de garotas e tudo foi muito difícil, porque era algo que eu gostava mesmo. De estar ali sendo alimentado no ego e tudo. E aí é isso. Eu precisei me aproximar de Deus e eu precisei perguntar, sabe? O que eu preciso fazer para estar mais próximo? E ele falava: larga isso, eu te entrego isso. Larga isso, eu te entrego mais daquilo. Então é isso, quando eu precisei me aproximar mais dele. Mas antes surgiu uma vontade de algo a mais com Deus. Sabe? Não sinto Deus como se fosse, tipo, algo obrigado. Não sinto como se tivesse me imposto. Eu sinto que ele me fez ter vontade de conhecer a ele. Ele me colocou esse desejo. E ele só me apresentou condições que naturalmente eu falei, vale a pena. E aí sim, eu fui largando uma das coisas. Glória a Deus, né? E isso já dá gancho para a próxima pergunta, né? Quando você ouviu isso, quando você perguntou isso para Deus, foi porque você estava buscando ser mais próximo de Jesus, né? Como você se torna próximo de uma pessoa? Quando você tem uma intimidade com ela, quando você começa a buscar um relacionamento, a conversar. Então, você tem uma vida, depois daquele dia, você criou o hábito de ter uma vida devocional, um momento que você se entrega totalmente só para receber de Deus. Sim, mas eu preciso ser realista para que as pessoas que tipo, estejam assistindo isso elas consigam se aproximar. Não posso construir uma visão de algo que é idealizado. Na verdade, quando eu voltei nesse momento, ainda tinha coisas em mim que precisavam ser retiradas, muitos pecados, uma mentalidade errada. E eu lembro que nessa época eu voltei para Cristo junto com dois amigos. Então ficou uma dica, a comunhão foi muito importante para mim. Por quê? No começo eu não era esse cara que buscava a oração, buscava a leitura da palavra, mas tinha um amigo que a mãe dele era pastora, que é o Mikael. Não sei se tá aí difícil, acho que não. Mas enfim. E o Mikael, todo dia, como eu fui viajar com ele, né? A gente ficou um tempo lá na praia e tudo.
todo dia antes da gente dormir, ele falava, vamos orar, Thiago. Tinha dia que era insuportável essa frase. Eu realmente não queria. Ele falou, nossa, tem que orar, eu tô com muito sono, cara. Tem como a gente deixar isso pra depois? Fala, não, vamos orar, aquele negócio bem regrado mesmo. Aí fala, beleza, então vamos. Só que isso foi muito bom pra mim, sabe? Desenvolveu um começo de um hábito, de ter todo dia um relacionamento com Deus. E aí passou isso, teve outras experiências, e aí veio a pandemia. Na pandemia eu senti a necessidade de ter algo constante, sabe? Tipo, todos os dias ali na presença de Deus. E a pandemia foi o tempo que eu mais desenvolvi esse lugar secreto com Deus. Foi ali que eu conheci Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto, fala com teu Deus que está em secreto, ele te escutará e te honrará publicamente. A honra ela vem publicamente, só que é depois do secreto, né? E eu descobri esse lugar na pandemia. Agora, com a rotina de trabalho e tudo, eu tô trabalho em faculdade, eu faço isso de manhã, eu leio uma passagem só sobre adoração e eu mando áudios para as pessoas próximas. É outra dica para quem está aí, que é não só receber de Deus, mas receber e compartilhar. Porque Sim, quando você semeia, Deus te dá mais semente. Se você não semeia aquilo que você recebeu, você vai continuar naquilo, continuar naquilo, continuar naquilo. Por isso que eu admiro muito você, muito novo, já fazendo lives, porque você recebe e já semeia. Então Deus entrega mais, Deus entrega mais, Deus entrega mais. Então foi isso que aconteceu. Eu aprendi não só o princípio de estar sozinho com Deus, mas o princípio de estar sozinho e em comunhão, edificar outros e ser edificado por outros. Então foi assim sim. que aconteceu na minha vida, essa construção. Mas eu quero trazer que no começo foi muito difícil, muito. Só tinha carne ali e eu tava tentando colocar um pouquinho de espírito ali naquela vida, sabe? Sim. E muito interessante, né? Porque quando você tem uma vida onde você busca intimidade com Deus, Deus ele fala ali, é o que Jeremias 33, e eu te mostrarei coisas grandes que você ainda não conhece. Então, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre o tema dessa live, na semana do dia 3 de janeiro. Foi quando o Espírito Santo começou a falar sobre altar, sobre entrega, sobre renúncia, e começou a falar sobre essa questão de que as pessoas precisavam renunciar às vontades próprias, porque e aí ele começou a vir trazendo os dons redentivos que tem na Bíblia, veio trazendo os 5 ministérios, e eu fui ajuntando isso, eu falei assim, eu preciso fazer uma live, porque eu preciso entregar isso para algumas pessoas. E tanto que a live, logo que eu pensei, que eu falei assim, vou fazer a live, que o Espírito Santo pôs no meu coração de fazer a live, eu falei assim, bom, eu vou fazer a live, e eu comecei a estudar o tema, e eu comecei a estudar o roteiro, e o Espírito Santo falou, para, porque você não vai fazer nada, você vai chamar fulano, você vai chamar fulano, o Espírito Santo deu 5 nomes, Legal. eu chamei essas pessoas, e elas aceitaram já, assim, de cara, e eu falei, uau, o Espírito Santo mudou toda a dinâmica da live, e eu fiquei, assim, admirado, sabe, fiquei bem inspirado com isso, e o alcance dessa live tá tendo, sabe, as pessoas que estão recebendo, tal. Isso é muito, muito, muito gratificante para mim. E a gente já está falando aqui um pouquinho de altar, mas para você, o que representa altar? Assim, de uma maneira mais simplificada. Cara, altar pra mim representa um lugar que você vai deixar algo que é seu, sabe? Você e o sacrifício é um lugar de sacrifício, para resumir. Altar é um lugar de sacrifício. E no sacrifício você deixa algo que é seu e Deus devolve entregando algo que é dele, sabe? Eu vejo muito assim no altar. Você renuncia, você se esvazia e Deus te enche dele. Para mim, isso é o altar. É você deixar algo. E, geralmente Deus pede aquilo que tá que o seu coração está lá. Por exemplo, se é um cara muito ganancioso, um cara que é muito fissurado em bens materiais. Inclusive, isso é até um testemunho. Eu era muito nisso. Muito marca e sei lá o quê. Um dia Deus falou: pega esse seu tênis caro, assim que eu tinha, meu favorito, e entrega para tal pessoa. Não é possível, isso é coisa da minha cabeça, é loucura, isso é maluquice. E ele foi colocando, tipo assim, ele pegava, ele tocava exatamente onde me cutucava, sabe? Tipo, sabe isso aqui que você gosta muito? Sabe aqui onde está seu coração? Deixa ali.
deixa ali comigo, que eu trato. E ele foi fazendo, sabe? Tipo, entregar. Tem várias coisas ainda que eu preciso entregar, não tenho dúvida disso. Mas eu vejo que Deus ele sempre pede para que a gente entregue aquilo que está no nosso coração. Por exemplo, na história de Abraão, ele pede para entregar Isaac, não porque ele queria que Isaac morresse, ele não queria que Isaac queimasse, ele não queria sentir o cheiro de Isaac queimando. Ele queria ver se Abraão iria entregar aquilo que estava no coração dele. O coração dele estava em Isaac. No momento que ele falou, tá bom, eu entrego. Aí Deus falou, agora o coração de Abraão está no lugar certo. Agora já pode ir, não precisa nem matar o Isaac, tá de boa. Entendeu? Então eu acho que é muito isso. Altar é o lugar de entrega, de sacrifício. Sim. Glória a Deus. E você disse que não assistiu às lives, mas desde segunda-feira a gente tá batendo na tecla de Abraão e Isaac. É impressionante como Padrão, Deus né? trabalha através de Abraão e Isaac. Tem Porque que falar, né? tinha algo que a Alessandra na segunda-feira falou, foi que Deus ele deixou que Deus pediu a Isaac para Abraão, porque Deus sabia que Abraão iria obedecê-lo. E terça-feira e na quarta, a Rafa e a pastora Marilza falou sobre isso também. E disse que Abraão, além dele entregar Isaac por obediência, Abraão ele teve fé, porque ele falou assim: Deus prometeu Isaac para mim. Então, óbvio que Deus vai fazer alguma coisa. Ou Deus vai ressuscitar Isaac, ou Deus vai mandar outro Isaac. Alguma coisa Deus vai fazer. Então, foi algo de fé mesmo, né? Essa entrega de Abraão com relação a Isaac, né? Por que que Abraão ia entregar Isaac? Porque Abraão ouviu a voz de Deus. E por que que Abraão ouviu a voz de Deus? Porque Abraão era amigo de Deus, né? Abraão ouvia a voz de Deus, Abraão era íntimo de Deus. E isso é algo que já traz, de novo, um gancho para a próxima pergunta. Qual o perigo de uma pessoa não ter essa vida devocional, essa vida onde ela se derrama no altar? Cara, uma pessoa que ela não alimenta o espírito, ela vive na carne. É muito simples. É tipo uma conta muito simples. Um dia um amigo meu me deu um conselho, eu tava tendo dificuldade num pecado muito específico, e ele me deu um conselho que eu achei muito simples e genial. Ele falou assim, vamos lá, vamos supor, tem um cachorro aqui, vamos falar a cor aleatória, um cachorro verde e um cachorro branco. O cachorro verde é o cachorro da carne, é a carne ali. E o cachorro branco é o espírito. Como que funciona a dinâmica nossa? O animal que você mais alimentar é o que vai ficar forte. E se você alimentar um, esquece de alimentar o outro, ele vai morrer, vai ficar desnutrido. Então eu vejo que a vida devocional diária é isso. Porque eu percebo que se a gente não fizer um devocional diário, necessariamente a gente vai estar alimentando nossa carne o dia inteiro. Porque após Adão, essa é a nossa tendência natural. Não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a fazer birra. Ela sabe já. Mas precisa ensinar uma criança a se comportar. Então, qual que é a questão? O devocional diário te proporciona uma vida santa, uma vida leve, uma vida na qual você tem comunhão com Deus. E o perigo de você não viver uma vida devocional é que você vai viver o dia inteiro na carne. Então, alguma pessoa te incomodou, seu ego vai machucar, você vai estar com o ego inflado, então você vai querer devolver na mesma moeda. Pô, alguma coisa você viu assim que, sei lá, você viu uma pessoa na rua falando de sexualidade, assim. Você viu uma pessoa, você chamou sua atenção, aí você olha uma vez, se você estiver na carne, você vai olhar de novo, você vai ficar cobiçando, entendeu? Então, assim, o que você alimenta é o que vai prevalecer. E, e uma coisa que a gente tem que entender em relação ao devocional é que a vontade de devocional é algo que não vai acontecer sempre. Inclusive, como nós temos uma natureza pecaminosa ainda, isso pode ser algo raro de acontecer, essa vontade, esse cara, eu quero fazer esse devocional. Às vezes aparece, mas a gente tem que fazer, isso é outro amigo que falou pra mim. Você vê como uma comunhão ensina muito, né? Às vezes uma Sim, comunhão ensina mais do que só a leitura. E ele falou pra mim, que você tem que fazer mesmo quando você não tá com vontade, isso é o segredo. Você faz no dia que você tá alegre, faz no dia que você tá desanimado, e todas as vezes Deus vai se revelar. Então assim, é isso. Não ter comunhão é necessariamente deixar a carne ser alimentada e viver na carne o dia inteiro.
sim. E é muito perigoso isso, né? Porque além disso, o inimigo ele vai começar a enganar as pessoas. Eu estava vendo uma ministração do pastor Lucinho essa semana e ele falou assim, irmão, se o diabo enganou a terça parte do céu que vivia do lado de Deus, imagina o que ele não vai fazer com você, que nem a sua Bíblia lê, sabe? Isso Exato. é muito real, porque assim, a Bíblia, elas vão ouvir, por exemplo, uma pregação e é só aquilo, ou então um louvor e é só aquilo. Elas estão se baseando em ouvir de outras pessoas, quando na verdade Deus quer falar intimamente com elas, né? Deus quer falar diretamente a elas. E como? Deus vai vir de branco, vai falar assim, leia a Bíblia. Irmão, pode ser que isso aconteça, mas é bem difícil que isso vai acontecer. Se você não for ali abrir a sua Bíblia, não ler, o Espírito Santo não vai surgir do nada na rua, no ponto de ônibus, você falar assim, não pegue esse ônibus porque você vai sofrer um acidente. Ou então não fica com esse menino porque ele vai machucar você. Então o Espírito Santo não vai fazer isso. Você precisa buscar ter intimidade com ele, porque até porque ele não é intruso, né? Ele só entra se você convidar ele para entrar, né? Ele é respeitador. Então, ter essa vida de intimidade com Deus, ter essa vida devocional com Deus, é óbvio que assim, nem toda semana, né, você vai ter vontade ou você vai conseguir completar de domingo a domingo, né? Nem toda semana vai ser assim. E Deus não vai te condenar, Deus não vai jogar um raio na sua cabeça, Deus não vai fazer nada disso. Você não fez isso, né? Por que que um devocional é importante? Porque é um tempo onde você tira para conversar com a pessoa que te criou, né? Como é que você vai saber de, por exemplo, um cara tava no carro, andando na rua, e o carro deu problema. E aí ele saiu do carro, começou a mexer em tudo ali, não conseguiu resolver o problema. Aí nisso veio um outro rapaz em outro carro, e ele falou assim, o carro quebrou? Ele falou, rapaz, mexi em tudo, não consigo fazer o carro voltar. E aí esse rapaz falou assim, então deixa eu só dar uma mexida nele. Aí ele entrou assim embaixo do carro, coisa de 5 minutos assim, ele falou, tenta ligar. Aí o carro ligou. Aí o rapaz falou assim, como é que você, né, conseguiu fazer o carro ligar? Ele falou assim, meu nome é Henry Ford, eu sou o Meu, criador desse criador. carro. Então, assim, Exatamente. como que você consegue receber as curas emocionais que você precisa? Como que você consegue suprir a sua carência, suprir a sua dependência emocional? Se você não ter um relacionamento com a pessoa que te criou, que sabe exatamente a sua fraqueza, sabe a sua limitação, sabe até onde você aguenta, irmão, você não vai para frente, você não vai conseguir fazer nada, porque você não está conversando com a pessoa que te criou. É o que os livros de autoajuda dizem, para que você olhe para dentro de si, para que você examine dentro de si. Mas como é que você vai se examinar se não foi você que se autocriou? Perfeito. Eu estava ouvindo isso do Douglas lá na IBC, quando ele foi. Eu lembro quando ele foi isso, eu tava lá. Eu Foi tava, Just One, não foi? foi. Ele falou assim, ele falou para você conhecer, a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E nós tivemos a representação de Deus como homem que foi Jesus. Então, para você saber quem Deus é, você precisa olhar para Jesus. E ao mesmo tempo, quando você olha para Jesus, Jesus é um reflexo claro de você. E quando você olha para Jesus, você está olhando para você. Então, para você se conhecer, você tem que conhecer a Jesus, né? E Perfeito. é muito disso. As pessoas não se ligam, e não vivem isso, sabe? Não têm a oportunidade de vivenciar isso. E você, como um jovem, né? Como voz nessa geração, qual o conselho que você dá para esses jovens que estão ingressando agora nessa vida de intimidade com Deus, ou talvez, sei lá, seja novo convertido, ou não, né? Talvez seja uma pessoa que nunca experimentou uma vida devocional. Cara,
O primeiro conselho que eu dou em relação a essa vida com Deus, essa vida devocional, é comece a. Você pode andar, pedir conselho, você pode ver vídeos no YouTube de pessoas que já alcançaram um lugar em Deus que você deseja. Por quê? Eu faço psicologia também, né? E tem uma abordagem que analisa o comportamento que a gente fala que tudo que a gente faz necessariamente é buscando algum tipo de recompensa. Se a gente tem alguma recompensa, a gente volta a fazer aquele comportamento. Se a gente não tem recompensa, esse comportamento ele simplesmente acaba e é extinto. Então, o que me ajudou muito a ter sede e fome de Deus foi ver caras como Antônio Cirilo, ver caras como Luciano Subirá, ver caras como. Deixa eu ver quem mais me influenciou muito no começo. Como Alessandro de Las Boas me influenciou muito no começo. Por quê? Porque esses caras me mostravam, é possível chegar aqui em Deus. E eu olhava para Sim, aquilo e falava, meu, eu não estou aí, mas eu quero estar aí. Então isso me fazia ouvir mais o que eles diziam, seguir os conselhos. Quando o Luciano Subirá falou sobre orar todos os dias, ter uma vida devocional todos os dias, na hora eu falei, agora eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu escutava aquele cara falando da Bíblia e falava, meu Deus do céu, aonde esse cara chegou? Eu vi ele dando testemunho de curas que aconteceram, coisas sobrenaturais que ele viveu com o Espírito Santo, momentos assim, tipo, de milagre mesmo, coisas sobrenaturais. Eu sempre fui muito faminto pelo sobrenatural. sim. Então aquilo me fazia muito escutar. Então, assim, primeira coisa, você buscar pessoas que chegaram no lugar onde você pensa em chegar em Deus. Sabe? Ah, você tem vontade de ver cura, então vê gente que está vendo cura. Você tem vontade de, tipo, pô, compor canções ungidas. Cara, vê alguém que chegou lá. Você tem vontade de cuidar, pastorear e cuidar de um grande rebanho, assim, saudável e feliz. Você tem vontade do profético. Olha alguém que já chegou lá. Outro conselho, isso eu tô falando de pessoas que estão muito além assim da sua vida, do seu convívio social. Outro conselho é se juntar também com pessoas que estão no mesmo nível que você, para que elas caminhem junto com você. E se juntar com elas, eu digo, não simplesmente para retirar delas aquilo que elas têm para dar, mas para entregar também. Você recebe de Deus e entrega. É aquilo que eu falei, de você não reter a semente. Você pega a semente e planta, pega a semente e planta, e você recebe, recebe mais, recebe mais. E outro conselho a respeito de vida devocional, de vida com Deus, assim, mais uma coisa que eu esqueci de falar, ande com pessoas que têm prazer realmente nisso, sabe? Porque às vezes tem uma pessoa que você anda, ela faz devocional, tem uma vida com Deus, mas nunca teve uma experiência com Deus, é muito diferente. Então ela é uma religiosa, ela vive uma coisa porque virou rotina para ela, mas não tem vida, não tem amor, ela nunca realmente teve uma experiência com Jesus. Então, tipo assim, andar com pessoas que realmente têm prazer, que realmente viveram uma experiência, vai te edificar muito. E por último, faça todos os dias, no dia que você não tiver prazer, faça também. E se você não conseguir fazer um dia, continua tentando. E se você ficar uma semana inteira sem fazer, continua tentando. Thiago, teve um momento que você passou um mês inteiro sem errar uma vez? Teve. Teve mês que você fez só uma semana? Teve. Teve mês que você fez uma semana sim, uma semana não? Teve. Mas qual que é a diferença? Eu nunca desisti da ideia. Eu quero estar todos os dias com ele. Mesmo que eu falhe, eu não quero desistir disso, sabe? De estar todos os dias com ele. Porque se você não desiste da ideia, no dia que você não faz, você se entristece. Isso faz você ter energia para voltar a fazer, sabe? Se você fica uma semana assim, você tem saudade. Então, assim, mesmo que falhar, não desista. E faça até nos dias que você não tem vontade. Isso é o último conselho que eu dou. Glória a Deus, né? É muito disso, porque quanto mais você anda com Deus, mais você se torna parecido de Deus, mais você percebe que você precisa de Deus a cada dia. E, meu, esses dias eu precisava fazer um devocional, mas a minha Bíblia estava longe, eu não, sei lá, não lembro qual foi a situação, acho que a Bíblia tinha, acho que a Bíblia não estava em casa. Eu peguei a Bíblia da minha mãe, eu rabisquei, Hum, tadinha, a Bíblia foi todinha. hum. E essa aqui também já tá rabiscada, já tá desó. E ontem, mas já tá rabiscada. Mas tem algo que acrescenta muito na sua vida, né? Por que que as pessoas grifam textos da Bíblia? Porque elas escutam Deus falando com ela, elas veem Deus falando com ela através daquele texto, sabe? É até um texto simples que
sei lá, se você lê para você é normal, mas Deus ele quer falar diretamente com alguém, sabe? Então, essa busca vai só acrescentar na sua vida. Não vai. Pode ser que você pense que é um peso por enquanto, mas depois vai se tornando um prazer, né? Vai se tornando algo bom, você percebe que é algo que faz bem realmente para a sua saúde espiritual e que vivifica a sua fé e o seu espírito, né? Glória a Deus pela sua vida, Tiago. Glória a Deus, eu vou orar Ó a Cat aí. que a galera quer dormir. Então eu vou orar para encerrar e aí vocês já estão Fechou. liberados. Amém? Glória a Deus. Fechou. Deus, obrigado por essa live, obrigado pelas pessoas que participaram, obrigado pelos outros convidados que estiveram aqui, Jesus. Obrigado pela Ana, que vai estar aqui amanhã também, para a gente bater esse papo bom também, Senhor. Jesus, obrigado pela vida do Tiago, que disponibilizou esse tempo para estar aqui falando um pouco sobre o Senhor, sobre a sua bondade, sobre o quanto o Senhor é bom, Jesus. Obrigado por cada pessoa que tem assistido essas lives, que possa acrescentar muito na vida delas, que elas possam receber em porção dobrada, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e o Senhor tem se feito presente nessas lives, Pai. Muito obrigado, abençoe a segunda temporada também, que nós vamos ter aqui dessas lives, Senhor. Vai ser um tempo maravilhoso, um tempo precioso. Nos guarde, nos dê uma ótima noite de sono, que amanhã seja um dia produtivo e abençoado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada aí a todos que Ó o participaram. pessoal falando. Que bom, Lu. Glória a Deus pela sua vida. Uma bênção mesmo. E a gente vai ter segunda temporada. Então, amanhã, 10 horas da manhã, eu vou estar aqui conversando com a Ana. Ela é escritora desse livro aqui, ó. Descansando na Tempestade. Uma bênção esse Glória a livro. Deus. Eu li, super recomendo, sabe? Assim, me ajudou bastante. E a gente vai estar aqui amanhã, 10 horas da manhã. Então, gente, vou terminar a live mais cedo para que vocês consigam dormir, para vocês estarem aqui amanhã, 10 da manhã. É isso mesmo. Boa, irmão. Foi um Deus, prazer de verdade. Fico muito feliz pela sua vida. Tipo assim, de ver tão novo assim, sabe? E buscando a direção de Deus, buscando o que Ele quer, sabe? E o que eu falei pra você, eu sei que seu crescimento, você não tem nem noção de onde você vai chegar, você não consegue ter dimensão disso agora. Mas o que você tá fazendo, cara, é coisa de realmente estar sendo guiado por Deus. É receber uma mensagem, não reter. E compartilhar, compartilhar. E, cara, é natural, é natural. Deus vai colocar mais semente na tua mão. Não precisa amém. nem ser profeta para falar nisso, porque é uma lei espiritual. Quem semeia, ele vai dar mais semente. Então é isso, cara. Queria agradecer muito a Deus pela sua vida e pelo convite também. Agradecer também por ter conhecido você, né? Foi muito do nada, assim, de Deus. Foi uma benção. Glória a Deus. Eu que te agradeço pela honra, né? Você é uma pessoa que está fazendo faculdade, trabalha, ainda tirou esse tempo para estar aqui, participando da live, priorizando isso, né? Ainda tirou um tempo para estudar as perguntas. É, Deus te abençoe também grandemente, que acrescente muito na sua vida. Você recebe em porção dobrada. E bem, que eu receba muito Deus por esses dias, né? Em nome de Jesus. E no final do mês, no dia 28 ao dia 1º do 4, a gente tem aqui a segunda temporada. Já temos as pessoas confirmadas para a glória de Deus. E logo, logo eu vou estar disponibilizando aqui as fotos, as artes aqui, e vão estar divulgando a cada pessoa, né? Glória a Deus. Obrigado pela participação de vocês. Deus os abençoe muito. Tenham uma ótima noite. Durmam bem. Amanhã às 10 temos a última live dessa semana. E eu creio que Deus vai estar aqui nos abençoando muito. Tá bom? Deus abençoe, Thiago. Até mais. falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.